Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Eu estou aqui em casa, aqui no meu espaço de trabalho, né? E hoje eu queria falar para vocês de um texto que eu geralmente falo nas minhas aulas, que é o David Harvey, A Condição Pós-Moderna, um livro que foi publicado em 1990. No Brasil, ele foi publicado um pouco depois, e ele tem sido uma referência bem importante para quem estuda cultura. Então, eu queria falar um pouco desse livro, de uma maneira geral, né? Ele tem uma perspectiva, um olhar sobre a cultura a partir de uma perspectiva marxista, observando principalmente as relações entre as mudanças econômicas e como essas mudanças econômicas vão criar condições para criar uma cultura do capitalismo, na verdade, né? E o que eu acho mais interessante nesse livro é que ele faz uma discussão sobre modernismo, sobre modernidade e pós-modernidade, mas ele procura identificar as consequências desse processo todo na arte, na produção cultural de uma maneira geral, mas também no cotidiano das pessoas, né? E ele traça uma relação muito forte entre mudança nas perspectivas da própria organização do capitalismo e como essas mudanças foram sendo incorporadas na estética, no dia a dia, no ritmo das pessoas, na verdade, né? Então, o David Harvey ele é um autor nascido na Inglaterra, que passou boa parte da vida dele, do trabalho acadêmico dele nos Estados Unidos, e ele tem uma formação na área de geografia, né? E além desse livro, A Condição Pós-Moderna, dos anos 90, ele tem publicado uma série de textos que trabalham ora com análise econômica, ora com análise urbanística, né? Ele tem várias discussões e ele também é uma pessoa muito engajada em lutas dos movimentos sociais, né? Então, eu queria falar um pouco desse livro. Eu vou procurar dividir esse vídeo em alguns segmentos para ele não ficar tão pesado, na verdade, né? Então, vamos começar a conversar aqui sobre a introdução desse livro, né? Bom, esse livro o trabalho dele começa a ser discutido a partir de um texto de um autor, chama-se Jonathan Rayburn, que escreve na imprensa norte-americana, né? E o Rayburn tem um texto, chama-se Soft City, no qual ele tenta, ele fala um pouco sobre a cidade como um teatro, né? Então, ele faz uma comparação, dizendo assim que a cidade tradicional é uma cidade onde o papel das pessoas era um papel fixo, né? A identidade era uma identidade fixa, as pessoas tinham um papel fixo e a cidade fazia com que essas pessoas tivessem seus papéis, suas identidades fixas, né? E com a modernidade, o avanço da modernidade, né? As cidades se tornaram muito mais plásticas, né? E ele vai falar também que uma das características do pós-modernismo é a ideia de que as pessoas e os papéis são extremamente plásticos, móveis, né? E isso vai estar presente muito nessa discussão que ele vai fazer do pós-modernismo, né? Então, ele começa introduzindo, colocando essas discussões daí do Jonathan Rayburn. E tem um trechinho específico que ele fala assim, que as grandes cidades, diferentes das pequenas, são plásticas por natureza. Nós as moldamos conforme nossa imagem. Elas, por sua vez, nos dão forma devido à resistência que oferecem quando tentamos impor nossa forma sobre elas, né? Então, de certa forma, é uma questão dialética que ele está colocando, e eu acho interessante essa citação, porque mostra também um pouco da metodologia de trabalho dele, né? No sentido assim de entender os fatores culturais a partir de uma perspectiva dialética, né? Então, quer dizer, eu estou dentro de uma cidade, né? Dos muros dessa cidade, e essa cidade, ao mesmo tempo, é formada por mim, pela minha individualidade, pela minha cultura, mas também essa cidade vai impor sobre mim o seu ritmo, as suas características, as suas idiosincrasias, né? Então, quer dizer, quando ele fala um pouco do pós-modernismo, na verdade, ele está citando o Rayburn, está falando da cidade, ele está tentando falar de uma coisa maior, né? Que seria como o pós-modernismo influencia
o dia a dia das pessoas influencia também a criação artística, tá? Podemos dizer dessa forma. Por que que isso ocorre? Porque, quer dizer, a minha vontade é uma vontade individual, né? Mas eu estou dentro de uma estrutura muito poderosa, né? E essa estrutura faz parte da cidade, faz parte da cultura e, de alguma forma, a produção cultural vai ser resultado dessa relação dialética, né? Então, ele trabalha nessa perspectiva. Outra citação importante do Raven, baseada no Raven, ele diz o seguinte: a cidade tal qual a imaginamos é a cidade suave da ilusão, do mito, da aspiração, do pesadelo. É tão real, talvez mais real do que a cidade sólida, que pode ser encontrada nos mapas e nas estatísticas em monografia de sociologia urbana, de demografia e de arquitetura. Eu acho muito legal essa frase, porque ele está dizendo o seguinte: existe uma vida material dura, existe uma vida leve, né? É como se a gente utilizasse uma metáfora do hardware e do software, de certa forma, ou do corpo e da alma, essa dualidade, né? Então, existe uma cidade material, uma cidade que está presente na economia, está presente no dia a dia das pessoas, mas existe também uma cidade espiritual, uma cidade da ilusão, uma cidade do mito, uma cidade que faz parte dessa lógica, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na Curitiba de Dalton Trevisan, na Curitiba de Cristóvão Teza, né? No Rio de Janeiro de Rubem Fonseca, né? Na Dublin de James Joyce. Então, quer dizer, existe uma cidade real, né? Mas existe também uma cidade do mito, uma cidade da ilusão, uma cidade que tem essa perspectiva, na verdade, né? Eu acho interessante alguns autores que partem de uma perspectiva pós-moderna, né? Eu falo do Paul Auster, por exemplo, que a trilogia de Nova York, ele trabalha muito nessa perspectiva, porque daí ele brinca muito com essa noção da ilusão, né? Colocando-se ele mesmo, às vezes, como autor, né? Porque um dos livros mostra alguém que está procurando, que está ligando para a casa de um personagem, procurando por Paul Auster, entendeu? Então, quer dizer, ele faz todo um baralhamento, assim, toda uma brincadeira com a questão do autor, com a questão do que é real, do que é ilusão, né? E é típico, isso é muito típico da pós-modernidade, né? Então, isso é muito bem traçado, né, nesse início do livro do Harvey. Algumas definições aí do pós-moderno, né, que corroboram essa visão a partir do Ray-Ban, é a do Terry Eagleton, que ele diz assim que o pós-modernismo baseia-se muito na brincadeira, na auto-ironia, né? E que, de certa forma, rebate uma austeridade que está presente no automodernismo. Que adere, né? Acaba dialogando, que adere a uma linguagem comercial, né? Então, ele também vai falar da ideia de que o pós-modernismo trabalha muito com pastiche e com a falta de profundidade, à medida em que essa ideia de que existe algo além da arte, né? Algo que está na transcendência, é algo que não faz parte da noção estética do pós-modernismo. Então, é uma estética da imanência e não da transcendência, a gente pode dizer. E um dos exemplos que eu gosto muito de trazer nas minhas aulas é uma escultura, a gente pode dizer escultura entre aspas, né? Porque quando a gente fala em escultura, a gente fala principalmente em materiais mais duros, embora plásticos, né? Mas é uma escultura que é um cão, um poodle, né? Como aqueles poodles que são feitos a partir do sopro, né? Que aquelas pessoas na rua sopram e fazem um poodle. Então é um poodle feito por um artista americano chamado Jeff Koons, que é uma espécie de herdeiro do Andy Warhol. É um artista pop que tem uma série de obras polêmicas, né? E é um poodle que vocês podem achar facilmente aí na internet, né? Quer dizer, você olha aquela obra, há um questionamento sobre o que é obra de arte, né? Se aquilo é uma obra de arte, quer dizer, o próprio fato de que essa obra está sendo questionada, está sendo colocada ali, é uma provocação e é um questionamento sobre o próprio estatuto da arte, na verdade, né? Então, isso é muito típico
do pós-modernismo, na verdade. Então, eu vou trabalhar o capítulo inicial do livro, do Harvey, em que ele vai discutir um pouco a modernidade e o modernismo, né? Essa é uma discussão que outros autores têm feito também, né? Marshall Berman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, é um outro autor que tem trabalhado bastante com o modernismo, modernidade. O Harvey vai trazer alguns elementos que são razoavelmente semelhantes, né, ao que é trabalhado pelo Berman. Ele começa com o Baudelaire, ele começa a discutir, né? O Harvey começa com uma frase que diz o seguinte: a modernidade é o transitório, o fugaz, o contingente. Uma metade sua é arte, a outra é o eterno e o imutável. Aqui tem uma discussão que eu acho muito interessante. Por quê? Porque se nós pensarmos na arte clássica e a passagem da arte clássica para o romântico, na forma como o Júlio Carlo Argan trabalha, né, principalmente, que tem um livro sobre a arte moderna do Júlio Carlo Argan, que ele vai falar um pouco das origens do modernismo, da modernidade, a partir do romântico, né? Então, o que é basicamente o romântico? O romântico é essa busca da identidade, essa busca da individualidade, né? E que, de certa forma, vai fazer com que o indivíduo se afirme diante da uniformidade. Então, de certa forma, é uma busca de uma individualidade dentro de um estilo que seguia determinados padrões estéticos e determinados padrões de pensamento. Então, há uma transformação, né? O moderno seria uma transformação um pouco mais profunda, na verdade, né? Então, isso vai representar uma liberdade muito maior. Quando o Baudelaire fala, né, que uma metade é arte, a outra metade, a outra é o eterno e o imutável, né? Ele vai trazer um elemento muito interessante, que é o elemento do moderno, que é trazer as duas coisas, né? A primeira coisa, a ideia de que a arte tem o elemento eterno. Tá? Isso já está no clássico. E o outro elemento é que essa arte também é o fugaz ou contingente, né? Quer dizer, a arte que contém dentro dela mesma o elemento da anti-arte. Então, na literatura do Baudelaire, na poesia principalmente, né, e sobretudo nos pequenos poemas em prosa, ele vai trabalhar muito com essa ideia, porque quando ele fala da perda da aura do poeta, que o poeta que vai atravessar a rua e de repente cai a aura do poeta no chão, né? E o poeta olha para o lado e não vê ninguém, pega a aura, coloca na cabeça e sai e caminha de novo, né? Então essa é uma representação da ideia da arte e da poesia, no sentido assim, quer dizer, a poesia ela tem que ir, ela tem que se situar, ela tem que sair da Torre de Marfim, né? E de alguma forma ela tem que estar misturada às coisas do mundo. Ela não deve simplesmente estar buscando um universo distante, né? Uma torre de marfim, quer dizer, um espaço de onde o poeta possa observar a sociedade de uma maneira distanciada, né? Não é isso, quer dizer, o Baudelaire trabalha muito com essa ideia de que tem que mergulhar naquilo que há de mais humano, né? Aquilo que o Nietzsche falava, humano demasiado humano, na verdade, né? Quer dizer, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins da própria humanidade, né? E essa representação da arte tem um olhar interessante no poema que um poema famoso, né, do Baudelaire, que chama-se Alma Passante, né? Que eu vou ler para vocês. A rua em torno era um frenético alarido. Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou, com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas de estátua era-lhe a imagem nobre e fina, qual bizarro basbaque afoito eu lhe bebia, no olhar, céu lívido, onde aflora a ventania, a doçura que envolve e o prazer que assassina. Que luz e a noite após! Efêmera beldade cujos olhos me fazem nascer outra vez. Não mais hei de te ver senão na eternidade? Longe daqui tarde demais, nunca talvez.
pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste. Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste. Então, esse poema trabalha muito aquilo que eu havia dito sobre a ideia do fugaz, porque essa passante ela representa a arte, porque ao mesmo tempo ela é um elemento eterno por sua beleza e também ela representa algo que é fugaz, que passa rapidamente, né? Um dos valores do modernismo, na verdade, é essa noção do novo, né? Essa noção do movimento, essa noção do progresso, e que tem muito a ver com a relação das mudanças tecnológicas, porque se nós pensarmos nas transformações tecnológicas da modernidade, nós vamos notar que a partir, principalmente, da segunda revolução industrial, né, meados aí do século XIX, né, a gente vai notar que há uma série de invenções, uma série de mudanças bem importantes que vão acontecer no mundo tecnológico e que vão ter um impacto muito grande sobre a cultura e sobre a sensibilidade, né? Walter Benjamin, é um autor que analisa muito a modernidade, né? O texto dele, A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, ele defende muito essa noção de que, a partir de um ponto de vista, claro, marxista, de que as mudanças estruturais, as mudanças do ponto de vista da infraestrutura, da base econômica, da base tecnológica, acabam trazendo transformações do ponto de vista cultural, né? Ou seja, é um pouco aquilo que defende o próprio Harvey no projeto do livro, né? Então, há uma mudança econômica, há uma mudança produtiva, há uma mudança integrada nessa base e que vai ter como resultado uma transformação cultural muito grande, né? Uma nova cultura que está se originando, né? E é mais ou menos isso que acontece nessa virada aí da modernidade a partir do final do XIX e o começo do século XX, né? Em que há uma série de mudanças importantes da tecnologia. Então, há um processo de transformação urbana, né, que vai atingir primeiro os países mais ricos, que vai partir de Paris, com a experiência do Haussmann em Paris, com a transformação urbana, a reforma urbana, Napoleão III em Paris, Haussmann, com a criação dos bulevares, com a criação de uma nova forma de se encarar a cidade, né? Transformando Paris na primeira cidade moderna que a gente vai ter, na verdade, né? Existem transformações de ordem de invenções. Então, por exemplo, antes, um pouco, em torno de 1840, já havia sido inventada a máquina fotográfica, né, a fotografia. Depois a gente tem as linhas férreas, né? Mais para o final do século XIX, a criação do cinema, né? Então, o rádio, né? No século XX, televisão. Então, quer dizer, há uma série de transformações, a imprensa de massa, há uma série de transformações aí que mudam a forma com que os indivíduos se relacionam com o conhecimento, né? E com a arte também, né? Então, isso traz um impacto muito grande naquilo que a gente vai chamar de arte moderna, certo? Então, quer dizer, tecnologia tem uma influência, sim, muito forte nesse processo. E nós podemos perceber essa influência de uma maneira muito intensa, exatamente nesse período do modernismo, em que há uma transição, né, que realmente se mergulha dentro de uma modernidade mais profunda, né, e que vai ocorrer aí em virada do século XIX para o século XX, na verdade. Então, nesse momento, o Baudelaire faz essa representação com essa mulher que pode ser a arte, né, pode ser vista como a arte, e pode ser entendida como uma beleza também, né? Ao mesmo tempo, uma beleza que transcende, né? Que transcende a sua própria materialidade, mas também uma beleza que desaparece, né? Que não pode ser tangida, não pode ser captada, na verdade, né? De tão rápida que ela é, né? Então, essa perspectiva aí que eu acho que também o Harvey traz, que é muito interessante, né? Então, na sequência, ele vai falar um pouco que essa modernidade traz também vários elementos, várias características importantes, como ele coloca, né?
é uma experiência distinta de tempo e espaço, né? E uma a casualidade transitória, fugaz, fortuita e arbitrária, né? Então, o que isso quer dizer? Ele quer dizer que há uma mudança muito forte, né, na modernidade dessa relação de tempo e espaço, né? Antes, o tempo e o espaço, antes da modernidade, o tempo e o espaço tinha uma determinada conformação. Depois da modernidade, com o avanço da modernidade, o tempo e o espaço vai ter uma conformação completamente distinta, na verdade, né? É só a gente observar essa representação na obra de arte, né? Se nós pensarmos, por exemplo, uma representação de tempo e espaço em um romance como Madame Bovary e compararmos essa representação do espaço com, por exemplo, Mrs. Dalloway, né? Madame Bovary, escrito pelo Flaubert em meados do século XIX, né? E Mrs. Dalloway, escrito pela Virginia Woolf no começo do século XX. Então, quer dizer, as descrições de tempo e espaço, a questão da temporalidade é completamente diferente, né? A gente observa uma descrição de tempo e espaço na Virginia Woolf muito mais cronológica, né? É um tempo muito mais cronológico, é um espaço social também, né? E quando a gente pensa na Virginia Woolf, é uma apreensão do tempo e espaço muito mais psicológico, né? Então, quer dizer, é uma apreensão mais poética, né? Mais desconstruída do espaço e do tempo também, né? Quer dizer, o tempo ele não tem muitas balizas cronológicas na Virginia Woolf, né? Como tem, por exemplo, no Flaubert, né? O Flaubert tem um olhar sobre o tempo e espaço que é mais tradicional, é mais cronológico, enquanto que a Virginia Woolf tem um olhar sobre o tempo e espaço que é muito mais pessoal, na verdade, né? Que tem uma questão de tempo, desse espaço que está interiorizado dentro daquela subjetividade da personagem, né? Que ela está construindo, tá? Então, assim, a modernidade não apenas impõe uma quebra implacável em todas as condições históricas, mas ela própria é caracterizada como um processo terminável de rupturas internas e fragmentações, né? Então, esse é um outro ponto também importante desse processo de mudança aí do moderno, né? O Paul Klee vai dizer também que falando desse caráter eterno e imutável, e também do caráter fugaz, o Paul Klee, que é um pintor, né, e é um teórico também das artes plásticas, vai descrever o seguinte, né, que há dentro da modernidade um caráter essencial do ocidental, né? Então, quer dizer, além de ter o caráter eterno, tem o caráter acidental, né? O caráter do que é fortuito, na verdade, né? Tem um aspecto dessa discussão que é importante, que é o aspecto da destruição criadora, que está presente na modernidade, né? O caráter do clássico é o caráter do eterno e do permanente. Quer dizer, existem algumas convenções artísticas que são mais fixas. O caráter do moderno é o caráter do transitório. Portanto, muitas convenções artísticas passam a ser criadas no momento em que uma determinada obra de arte é criada. Ou seja, não existe um precursor daquela obra de arte. Aquela obra de arte acaba sendo criada naquele momento e ela funda uma nova tradição. Ou é algo que vai se esvair, que não vai gerar em tradição alguma, né? Então, essa ideia de destruição criadora, ela é muito importante, porque uma obra importante nessa perspectiva muito é Brasília, né? A forma como Brasília foi planejada, porque é uma cidade que surgiu do nada e é uma cidade que é absolutamente moderna e que não houve, antes de Brasília, nada parecido. Quer dizer, foi tudo destruído, na verdade, no sentido, quer dizer, aquilo que havia de espaço natural foi destruído, entre aspas, para surgir daí
um espaço totalmente artificial, que seria aquela cidade moderna, né, que não tinha parâmetros anteriores, na verdade, né? E que, na verdade, não deixou muitos parâmetros posteriores, né? Não deixou muitas cópias, né? Então, essa ideia aqui, que o Harvey cita também, se o modernista tem que destruir para criar, então, a única forma de representar as verdades eternas é através de um processo de destruição que está sujeito, ao final, a destruir essas próprias verdades, né? Então, essa eterna busca pelo novo e essa, digamos assim, essa destruição no sentido de, quer dizer, de haver um conjunto de elementos estéticos ou elementos estruturais que estão presentes ali e que necessariamente vão ter que ser destruídos, né? A relação com o pós-modernismo é completamente diferente, porque o pós-modernismo ele não prega necessariamente a ideia da destruição, mas ele trabalha muito com a recriação, com a transformação, com a releitura, né? Muitas vezes aproveitando as sobras daquilo que existe, né? Tem uma construção que eu gosto muito, uma definição que o Haroldo de Campos fez, né? Que é sobre São Paulo, em que ele cita, né? Ele diz que São Paulo faz uma brincadeira com um poema concreto, que é São Palimpsesto, né? Brincando com a ideia do palimpsesto, que é aquela ideia de escrever sobre o pergaminho e depois raspar o pergaminho e escrever em cima, de tal maneira que aquilo que estava escrito embaixo ainda aparece, né? Então, São Paulo é uma cidade que não foi destruída para ser construída novamente, né? Mas é uma cidade que vem sendo construída sobre ela mesma, né? Periodicamente ou sistematicamente, de tal forma que é uma cidade em que há um prédio, uma construção, um monumento absolutamente novo, né? Ao lado de uma ruína, né? Então, essa perspectiva, né, de urbanismo é uma perspectiva pós-moderna, né? A gente pode dizer dessa forma. E que não há, nesse caso, uma destruição criadora, né? Mas sim há um processo de reciclagem. O Harvey vai falar um pouco, né, sobre essa questão de como essa ideia do efêmero e do eterno são representadas na arte. E ele vai dizer, por exemplo, que o realismo naturalismo, né, não vai conseguir fazer essa representação. Ele não vai conseguir atingir essa meta, né? E que o modernismo ele vai procurar fazer essa representação exatamente problematizando a questão da linguagem, correto? Então, quer dizer, a mimesis moderna é uma mimesis problemática, ou seja, a representação da verdade, a representação do mundo exterior, a representação de um referente externo, tá? Pela linguagem artística no modernismo, ela não é tranquila, ela é uma questão extremamente complicada, né? Por que isso ocorre? Porque há um próprio questionamento da ideia de representação, quer dizer, há um próprio questionamento na modernidade da capacidade que a arte ou que os instrumentos da arte têm de representar a verdade. É uma crise dessa representação. E essa crise da representação tem consequências importantes, né, em várias artes. Por exemplo, na pintura, é uma das crises quer dizer, há um questionamento que aparece de uma maneira mais prematura, né, em comparação com a literatura. Então, por exemplo, se nós pensarmos o impressionismo francês, o impressionismo francês nada mais é do que um questionamento sobre a ideia de representação, que coloca, que faz uma crítica sobre a representação e põe em questão esse processo de representação, né? Porque a arte figurativa procura, até o impressionismo, representar a realidade de uma maneira fiel, digamos assim, fiel entre aspas, né? E que vai ser totalmente retrabalhada pelo impressionismo, né? Que vai trabalhar com padrões diferentes, com cores diferentes, com representações, em muitos casos
buscando uma arte quase concreta, no sentido de buscar na impressão, buscar na cor, buscar nos volumes, buscar nessa busca, nesse olhar sobre o que há de concreto na arte, a própria finalidade da arte, quer dizer, a arte não mais como um elemento que representa uma realidade externa, mas a arte como algo que se volta sobre ela mesma, na verdade, sobre a questão da linguagem. Então, esse é um problema que é muito colocado pelo impressionismo, né? E se nós pensarmos na literatura moderna, em comparação com a literatura realista, por exemplo, né? Com a literatura realista, com o próprio romantismo, a gente vai notar que a literatura realista trabalha com outros elementos estéticos, com outras convenções estéticas que questionam muito a capacidade que o artista tem, que o narrador tem, ou o poeta tem, de representar aquela realidade. Então, há sempre uma crise nesse processo de representação, e que nós podemos ver em vários autores modernos, desde Joyce, Virginia Woolf, né? A fase final digamos, a segunda fase do Machado de Assis. Quer dizer, há uma constante um constante questionamento sobre os padrões de representação da arte, né? Guimarães Rosa também vai trabalhar com essa perspectiva, né? Quer dizer, qual que é a forma mais adequada que existe para representar essa realidade, né? Se nós fizéssemos essa pergunta para um escritor do século XIX, né, ligado a alguma escola literária, ele ia notar que, por exemplo, um escritor realista, as convenções realistas seriam as mais adequadas para fazer a representação do mundo, né? E que há uma crença nessa possibilidade de fazer a representação do mundo por meio dessas formas literárias. Porque eu fico pensando principalmente na obra do Balzac, né? Na Comédia Humana do Balzac, em que ele tenta contar a história ou falar da vida cotidiana da França do século XIX a partir dessas dezenas de livros que ele vai escrever sobre essa vida cotidiana, né? Então, as várias categorias de trabalhadores que ele vai abordar, os vários níveis dessa sociedade que ele vai abordar, e ele vai abordar com elementos que buscam o máximo possível a proximidade com a realidade, né? Que não tem dúvidas sobre essa representação da realidade. E já o modernismo é diferente. O modernismo é o reino da dúvida sobre como representar essa realidade tão rica, né, que a gente vê, né, no dia a dia. Uma realidade tão plástica, ali, como diz ali o Harvey no começo da discussão. Eu lembro de uma frase que tem no livro do Haroldo de Campos, né, que é um livro que é o Galáxias, o poema dele Galáxias, que ele diz assim: escrever sobre o escrever é o futuro do escrever, né? E na verdade é uma premissa moderna, é uma ideia moderna, né? Que a questão da metalinguagem, né, como elemento bastante central na modernidade. E o Harvey escreve um trechinho que eu acho fundamental para a gente entender esse processo, que ele diz o seguinte: a realização individual dependia da inovação da linguagem e nos modos de representação, tendo como resultado o fato de que o trabalho modernista geralmente revela voluntariamente sua própria realidade como construção ou artifício, assim transformando boa parte da arte mais em construção autorreferencial do que em espelho da sociedade. Isso é muito importante quando nós pensamos em modernidade, né? Ou seja, a ideia de que a modernidade se preocupa mais com a construção do que com com o referencial, com o elemento externo. E isso eu acho que é bem forte nos grandes artistas, né, do automodernismo. Outro ponto que o Harvey coloca, né, que é o desafio dos modernistas foi conseguir o efeito de simultaneidade envolvendo passado, presente e futuro com o uso de técnicas como a montagem e colagem. Isso realmente também
é algo que está presente na modernidade, né? Que procura fazer esse tipo de trabalho. Inclusive do ponto de vista espacial, né? Porque as experiências com a pintura, que são feitas com o que o Picasso faz, as experiências de desconstrução também do imaginário das artes plásticas a partir do dadaísmo, acabam sinalizando para esse tipo de relação, né? De desconstrução. Eu vou concluir a minha fala conversando com vocês um pouco sobre o pós-modernismo, né? Que seria o terceiro capítulo do livro do Harvey. E aí ele vai fazer essa distinção entre o pós-modernismo e o modernismo. Ele começa citando um marco histórico, né, que muitos consideram como sendo o marco histórico do começo do pós-modernismo, que seria a destruição do conjunto habitacional chamado Pruitt-Igoe, de São Louis, nos Estados Unidos, no Missouri, que foi no dia 15 de julho de 1972, né? Então, ele é o marco porque o que aconteceu exatamente, né? É um conjunto habitacional que foi construído em função do grande afluxo que teve, a grande migração que teve para São Luís, né? E era uma população basicamente pobre, né, na cidade, e que acabou formando favelas, né? E uma região com habitação bastante pobre, né? E o governo fez um projeto habitacional, só que ele fez um planejamento de um projeto habitacional longe do centro da cidade, né? Um lugar separado, tá? Então, semelhante ao que foi feito, por exemplo, em Paris, né? Porque Paris tem uma experiência dessas construções também, em que as pessoas mais pobres são colocadas, né? Longe do centro, né? Elas são separadas, elas são segregadas, né? Dentro de um processo de construção, né, urbanística, dentro de uma proposta de urbanismo moderno, né? Então, quer dizer, é uma proposta moderna, mas que também tem um fundo de separação, na verdade, né? De fazer com que as pessoas mais pobres não sejam vistas, não tenham acesso a determinadas regiões da cidade. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Pruitt-Igoe, né? Só que, assim, não deu certo, claro, né? Porque as pessoas foram para o lugar, né? As pessoas tinham uma outra cultura e as pessoas não tinham dinheiro para pagar. Não tinham dinheiro para pagar água, luz, né? De modo que aquele conjunto habitacional passou a ser dominado pelos marginais, né? E aos poucos a situação ficou muito difícil de continuar, né? E chegou a um ponto em que o poder público acabou tendo que demolir, né, aquela região. Na verdade, há um debate sobre essa questão, né, porque também houve uma falta de vontade, né, de fazer com que aquele projeto todo desse certo, né? De qualquer forma, esse projeto ele representa o fim do modernismo, né? E o começo do pós-modernismo, no sentido, quer dizer, o modernismo como projeto, né, ele chegou até aquele ponto, né? A modernidade como um projeto chegou até aquele ponto, é um projeto que não deu certo e acabou ali, na verdade, né? A partir daquele momento começaria a pós-modernidade. Então é um elemento ali que ele traz para a discussão, na verdade, né? E daí ele vai falar da pós-modernidade a partir dessa perspectiva e principalmente pensando essa separação entre o moderno e o pós-moderno na arquitetura, né? Então ele vai dizer, por exemplo, aqui, né, que o pós-moderno ele vai fazer uma forte crítica ao planejamento em larga escala, né? Que era algo que foi colocado pelo Le Corbusier, por exemplo, né? Quer dizer, a cidade pensada a partir de elementos técnicos, né? Quer dizer, a cidade feita a partir dessa perspectiva, né? Se nós pensarmos um pouco a urbanização da cidade de Curitiba, por exemplo, existe um discurso
da tecnicidade, no sentido de dizer assim que Curitiba foi uma cidade, é uma cidade boa, tá? Porque ela saiu, boa parte das soluções urbanísticas de Curitiba saíram da prancheta de alguns arquitetos e que pensaram a cidade do ponto de vista técnico e não do ponto de vista político. Na verdade, isso não existe, porque a cidade ela é política. Ela tem que sair dessa relação com a política, né? Porque a política representa a contradição, a vontade das pessoas, na verdade, né? Eu não estou falando política no sentido partidário, eu estou falando política no sentido dessa esfera pública, dessa luta das ideias, né? E, quer dizer, e essa noção de que uma cidade se constrói com política. Uma cidade não se constrói apenas com a técnica, né? Então, de certa forma, Curitiba também tem essa questão, né? Quer dizer, de você decidir determinadas soluções urbanísticas para a cidade de uma maneira autoritária, né? E de modo que as pessoas mais pobres fiquem em regiões mais distantes do centro da cidade, de forma que essas pessoas não se misturem, por exemplo, com pessoas que moram em regiões mais nobres da cidade, né? Então tem todas essas questões aí, porque a cidade é um espaço de disputa, né? A reurbanização, o urbanismo é uma questão de disputa, né? E essa discussão que se faz sobre esses conjuntos habitacionais, né, que foram construídos de uma maneira autoritária que não deram certo, é algo que vem hoje também, que está sendo colocado hoje de uma maneira muito forte ainda, em função, por exemplo, dos projetos de gentrificação, né, que a gente tem assistido aí em vários lugares do mundo, na verdade, né, principalmente nas cidades mais ricas, né? Então tem todas essas discussões, né? Ou o papel, por exemplo, do Estado em relação à população, o papel das polícias, né? Como a gente está assistindo agora essa luta social, essa forte luta social dos cidadãos nos Estados Unidos, exigindo uma polícia que seja menos agressiva, que seja menos bélica e militar, na verdade, né? Então é uma discussão pertinente, importante e que está sendo feita lá nos Estados Unidos, né? E que provavelmente vai se espalhar para vários lugares, né? Então, quer dizer, são as pessoas tentando dominar as ruas, são as pessoas redescobrindo o papel das ruas, na verdade, né? Isso é algo bastante importante, né? E voltando a essa discussão, né? Então o pós-modernismo faz uma crítica a essa ideia de planejamento em larga escala, né? Um outro ponto aqui que o Harvey destaca é que a cidade colagem, né? A cidade enquanto uma colagem, a cidade enquanto um conjunto de elementos que se justapõem, passa a ser um tema bastante importante, né? E essa ideia de revitalização urbana passa a substituir a ideia de renovação urbana, ou seja, você não vai demolir tudo para construir do nada, né? Você vai construir coisas, né, a partir do que já existe, na verdade, né? Fazendo uma espécie de uma colagem, né? E a cidade é vista como algo anárquico, né? Então ele vai fazer essa discussão sobre a arquitetura, né? E daí ele faz também, baseando-se aí em algumas discussões que já foram feitas por outros autores, ele vai fazer uma discussão, um paralelo entre o modernismo e o pós-modernismo, né? E eu gostaria de apresentar para vocês alguns desses elementos, né? E que são bastante interessantes, assim, sendo colocados lado a lado, né? Então, por exemplo, o modernismo trabalha com o propósito, né? Com um propósito. O pós-modernismo trabalha com o jogo, né? O modernismo trabalha com o projeto. O pós-modernismo trabalha com o acaso, tá? O modernismo trabalha com a hierarquia e o pós com a anarquia. O modernismo com a centração e o pós com a dispersão, né?
Então, quer dizer, tem todas essas discussões que podem ser relacionadas com o que está acontecendo em termos de pensamento e de arte nos dias de hoje, né? Quando a gente fala em centração e dispersão, a gente pode pensar, por exemplo, hoje na ascensão de determinadas formas literárias que até pouco tempo eram consideradas não canônicas, né? Então, são literaturas feitas por grupos minoritários, né? Literaturas que tinham uma circulação em outros continentes, né? E que tinham uma importância muito periférica até pouco tempo, né? E essa literatura passou a ser valorizada, né? Então, essa ideia de dispersão que a gente tem hoje com o pós-moderno, né? Aquilo que eu falei um pouco antes, né, sobre a ideia do Haroldo de Campos, né, que ele escreve lá sobre a modernidade, mas que se aplica também à pós-modernidade, que é a ideia assim do escrever sobre o escrever é o futuro do escrever, né? Que o modernismo ele vai se voltar de certa forma para o significado ainda, né? E o pós-modernismo para o significante, né? Aí temos outros elementos aqui, por exemplo, o modernismo trabalha com a determinação, o pós-modernismo com a indeterminação, né? O modernismo com a transcendência e o pós-modernismo com a imanência, né? Quer dizer, a transcendência, quer dizer, a obra de arte como um elemento que vai representar algo que está acima dela, né? E o pós-modernismo, a ideia da imanência, quer dizer, não há transcendência na obra de arte. A obra de arte é aquele concreto que está ali na frente, né, do observador. Nada mais do que isso, né? Então, no sentido da superfície, na verdade, né? Então, são esses alguns dos elementos. É claro que não dá para a gente pensar isso de uma forma monolítica, né? Pensar assim, o modernismo é isso, o pós-modernismo é isso. Não, a gente não pode pensar dessa forma, porque, de certa forma, a gente consegue entender o pós-modernismo como uma continuidade de vários elementos do modernismo, mas visto de uma maneira mais radical, né? Ou mais desenvolvida em alguns aspectos, na verdade, né? Um outro ponto, né, que o Harvey coloca, ele cita o Michel Foucault ao falar sobre as relações de poder, né? Porque ao estudar as relações de poder que estão estabelecidas na sociedade, né, o Foucault acaba dizendo que a centralidade da relação entre o poder e o conhecimento, na verdade, não é exatamente, quer dizer, o poder não emana exatamente do Estado, o poder não é absoluto, né? O poder é sempre relativo. Então, quer dizer, o poder depende muito de fatores relacionais, na verdade, né? Todos os indivíduos que estão numa relação são indivíduos que têm relações de poder, né? E eles não são dominados o tempo todo, eles não são dominantes o tempo todo, né? Então, é uma relação relativa, né? É um processo relativo. Então, isso tem a ver com essa ideia de centralidade e o descentramento, né, que se propõe ali com a pós-modernidade. Essa relação de poder que é estabelecida pelo Foucault, quando ele fala dessas questões relacionadas ao poder, né, elas têm sido muito utilizadas hoje em dia quando a gente fala de lugar de fala, porque o pensamento positivista, o pensamento, de certa forma, iluminista, e o pensamento moderno conferiram a determinados sujeitos a possibilidade de falar, né? De falar sobre determinadas coisas, né? Então, geralmente, são pessoas que passaram por um processo de educação, são pessoas homens brancos, né? E que pertencem a uma determinada classe social, e por terem passado por um processo de escolarização e por um processo civilizatório, né, entre aspas, eles têm direito a falar sobre determinados temas, né? Muito bem. Quando o Foucault fala sobre essa questão do poder, né, abre uma perspectiva que é bastante interessante,
porque todos têm poder, né? E se todos têm poder, todos podem se expressar também, né? Então, nessa esteira do Foucault, alguns outros pensadores começaram a questionar essa questão de quem pode falar, de quem é o falante autorizado, na verdade, né? E de modo que a ideia de que todos podem falar por si próprios, né, acaba ganhando força com a pós-modernidade, né? E isso está presente bastante nos dias de hoje, né? Essa ideia ela é interessante, ela trouxe mudanças, mas é uma ideia também perigosa. Por quê, exatamente, né? Porque à medida em que todos falam, né, em que todos estão autorizados a falar, em que todos podem construir a sua verdade, essa verdade também pode ficar extremamente difusa, ela pode ficar extremamente fragmentada, né? Então, se afastando muitas vezes de uma tentativa de construção de uma verdade que seja um pouco mais consistente, né? Então, isso a gente tem visto muito na própria concepção da sociedade que nós temos hoje, né? Porque nós temos uma noção de democracia que acaba sendo um pouco enviesada. A ideia de que eu posso falar tudo aquilo que eu quero, né? Porque eu estou dentro de uma democracia. E as coisas não funcionam exatamente dessa forma, né? Porque existe uma certa limitação dentro desse processo, porque a própria democracia, ela, para que ela exista, para que ela se sustente, ela precisa que todos tenham direito a falar, todos tenham direito à fala, mas que haja limitação, de certa forma, porque eu não posso simplesmente atacar determinadas verdades, né? Se eu vou, por exemplo, ser preconceituoso, se eu vou atacar uma determinada etnia, né? Então existem limitações que estão em jogo, né? Limitações institucionais, de instituições que foram construídas também com a modernidade, né? Então, quer dizer, quando o Foucault fala dessa questão do poder, ele estava questionando, né, principalmente esse poder central do Estado, né? Quer dizer, o Estado como o Estado, o discurso do Estado, o discurso da organização do sistema do Estado, o peso disso sobre o indivíduo, né? Ele estava pensando muito nessa liberdade do indivíduo, né? O que está acontecendo hoje, na verdade, muitas vezes, é uma tirania às avessas, né? Quer dizer, a tirania do indivíduo também sobre a sociedade, né? Uma consequência importante desse processo é a relativização também da questão do significado na obra de arte de uma maneira geral, né? Porque um dos elementos importantes do pós-modernismo é a ideia de colagem, montagem, né? Que é um princípio forte, e a ideia também de que produtores e consumidores participam da construção do significado. Então, esse é um outro ponto, né? Quer dizer, o artista ele não tem necessariamente o domínio sobre o significado de uma obra de arte, né? E muitas vezes essas obras de arte elas são feitas de uma maneira aberta, né? É o caso de uma artista plástica brasileira que talvez seja uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras vistas do exterior, né? Que é a Lygia Clark, e que trabalhou muito com a série de bichos, né? Que são estruturas metálicas que ganham formas plásticas, na verdade, né? Que elas podem ser montadas, né? Podem ser mexidas, na verdade. O Hélio Sica também é um artista que trabalha muito nessa perspectiva, né? De arte como um elemento aberto, né? Que não tem uma que pode contar com a participação grande do espectador, né? Então, um dos resultados desse processo também é o enfraquecimento, né, do poder do autor sobre a obra, né? E um outro ponto é a ideia de questionar a ideia de que o sistema de representação tem um sentido único, né? Então há essa possibilidade de abrir mais as leituras da arte, né? A ideia de que o pós-modernismo também evita o consenso, né? Ele busca algo que é um pouco mais aberto, o consenso visto como algo antiquado, né? Como algo que é suspeito, que é autoritário, né? E, enfim, mas existem críticas que são importantes em relação ao pós-modernismo, né?
por exemplo, o Habermas vê que o pós-modernismo, na verdade, é uma interrupção do projeto pós-moderno, desculpa, do projeto moderno, né? Então, quer dizer, o projeto moderno que começou com o iluminismo, com as instituições iluministas, na verdade, ele não acabou na visão do Habermas, né? Mas ele foi interrompido. Então, é preciso retomar essa relação para se ter uma sociedade melhor, né? Porque ele entende o pós-modernismo como sendo algo extremamente negativo, principalmente a noção de que as utopias morreram, né? Não há utopias mais, não há como se construir um consenso na sociedade, né? Porque se cada um pensa de uma maneira diferente, né, eu não consigo construir esse consenso, não há um trabalho para se construir esse consenso, né? E daí ele parte dessa ideia de que é preciso tentar construir esse consenso a partir de uma ação comunicativa, por exemplo, né? Ou ação da valorização da esfera pública. Então ele tenta construir a partir dessa perspectiva, né? Então, na verdade, eu quis introduzir um pouco o pensamento do Harvey, né? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima.